Glória a Deus. Vamos ler a partir do 19? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Essa passagem ela é emblemática porque Jesus, nesse texto, quebra vários paradigmas. O primeiro deles é o fato de um homem judeu estar conversando com uma mulher. Isso não era costume e era tratado por muitos como algo, inclusive, temerário de que isso estivesse acontecendo. Não era comum para que um homem conversasse diretamente com uma mulher. E ainda mais no contexto de ser uma mulher de uma outra nação. Apesar de Samaria ser Israel, naquele momento da história, eles já eram considerados estrangeiros e forasteiros, né? Para alguns judeus, inclusive, pior do que os gentios, os samaritanos. E Jesus se encontra com essa mulher, você conhece o texto, é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Ele começa a conversar com aquela mulher e indagar a respeito da sua vida e falar de assuntos como, por exemplo, água e um novo tempo e um relacionamento diferente dela com a família dela. O contexto da mulher é interessante, porque ela já estava casada pela sexta vez, casada com alguém, teve 5 maridos e esse que estava com ela não era marido dela. É também interessante pensar que a mulher vinha buscar água naquele horário, que era horário incomum para se buscar água, porque provavelmente ela era uma pessoa que tinha um péssimo relacionamento no seu vilarejo onde ela morava. Mas o que intriga não é apenas Jesus falar com essa mulher, mas começar a tratar de assuntos com ela que são muito aquém o cabedal daquela mulher conhecer. Mas Jesus, irmãos, como não olha quem, né? Sabe aquela frase brasileira, aquele verso nosso costume, fazer o bem sem olhar a quem? Jesus é assim. Ele não olha a quem para fazer o bem. E sem se interessar no background daquela mulher, sem se interessar se ela tinha uma boa escola, se era uma pessoa importante na cidade, sem se importar se ela tinha estudado em Stanford ou tinha terminado o Mobral no Brasil, ele começou a conversar com ela e tratar do assunto que lhe era inerente, assunto que era próprio daquela mulher. E aquela mulher então entra numa discussão muito teológica. E a discussão daquela mulher era a respeito do lugar da adoração. E você sabe, nos dias de hoje, principalmente depois da reforma, toda essa estrutura eclesiástica tem sido, anos após anos, colocada em xeque. Tem muita gente que fala assim, principalmente depois da pandemia, né? Eu não preciso de ir para a igreja para servir a Deus, eu não preciso de estar no meio de crente para servir a Deus, eu não preciso de ser pastor para ser crente, eu não preciso de um grupo religioso para participar. E tem muita gente que fala assim, eu sou cristão, mas não sou religioso. Né? Olha, eu não tenho nenhum dogma, nenhuma instituição a que eu pertenço. E a pergunta dessa mulher é muito peculiar, porque ela leva em consideração todos esses padrões. Quando o reino se dividiu, logo depois do reinado de Salomão, apesar de ter sido um rei que trouxe muita paz ao povo de Israel, ele foi um péssimo pai. E ele deixou um rapaz, sabe aquele rapazinho que achava que era dono de tudo? Para ser rei no lugar dele. E Roboão, na primeira reunião, ele conseguiu perder o reino inteiro. Quase perdeu mais da metade do reino. 10 tribos e meia foram embora, ele ficou com 1 tribo e meia só com ele. Porque ele não soube ouvir a necessidade do povo. Ele falou assim, olha, vocês estão pedindo aí um desconto no tax, eu vou fazer o seguinte, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado que os lombos do meu pai. Aí um rapaz que estava esperando ele fazer alguma besteira para dar o bote, Jeroboão, falou assim, escuta, Israel, o que nós temos com o filho de Davi? E levou embora 10 tribos e meia.
um momento terrível do povo de Deus. Deus já havia avisado que isso aconteceria. Mas agora Roboão vai para a região, onde depois ficou conhecido como Samaria, e no Monte Horebe monta o lugar da adoração. Um lugar, inclusive, que eles acreditavam que era a região onde Abraão tinha tido encontro com Deus. E quando a situação começou a ficar meio complicada, porque o templo estava levantado em Jerusalém, e para que Jeroboão não visse o povo agora ir lá para o lugar do Roboão adorar, pega e coloca um lugar de adoração ali, e levanta um bezerro de ouro para o pessoal adorar. E sabe de uma coisa? Acontecia milagre lá. Quando você vai, por exemplo, para 2 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer, sabe o que acontecia lá? Quando o pessoal da Assíria começou a mudar os assentamentos e colocou um povo que não era de Israel ali, você lembra dessa história? Eu já contei para vocês esses dias atrás. O povo foi mudar naquele lugar, para morar naquele lugar da Samaria, que nem era israelita, e os leões começaram a comer o povo. Você já imaginou? E aí o rei da Assíria ficou sabendo disso e falou assim: o que a gente faz? Aí algum dos sábios da Assíria falou o seguinte: olha, é porque eles estão lá, mas eles não estão adorando o Deus da terra. Faz o seguinte, manda um sacerdote lá ensinar para eles como é que adora. E aí veio um sacerdote dos exilados de Israel, que estava na Assíria, ensinar aquele povo que estava morando na Samaria como adorar. E aí eles fizeram lá a adoração do rito judaico, e adivinha o que aconteceu? Os leões pararam de atacar, você acredita? Só que a continuação do texto é o seguinte: e serviam a Deus nos rituais, mas o seu coração continuava a seguir através de outros deuses. Então toda essa questão de ritual, ela cai naquela mesmice, né? Poxa, tudo funciona. Se eu vou ali no centro de Umbanda e eu faço uma oferenda para a mulher amada voltar em 3 dias, ela volta. Se eu vou no budismo para encontrar paz interior, eu acabo até encontrando alguma coisa que parece paz. Se eu for lá para o Maomé e orar 5 vezes por dia, parece que eu consigo uma certa conexão com o espiritual. Que diferença faz? A mulher estava perguntando para Jesus: ô judeu, que diferença faz? Porque vocês dizem que eu tenho que ir a Jerusalém. Mas escuta, nesse monte aqui adoraram os nossos pais. Ela mais cedo ainda fala: e esse poço aqui, que Jacó cavou para a sua família, e bebeu dele do gado, bebeu dele os seus filhos, é você maior do que o nosso pai Jacó? Pergunta para Jesus. O fato é que as coisas até que parecem iguais. O fato é que a gente ficar aí buscando um lugar de conexão, às vezes até que, de uma certa forma, funciona. E a pergunta da mulher continua ressoando: escuta, Jesus, qual que é o lugar de adorar? A primeira pergunta que Jesus, a primeira parte da pergunta, Jesus responde, fala: olha, vocês que estão indo para o monte aí, nesse contexto dela, eu não estou falando de orar e ir no monte, isso aí é até legal, eu gosto de orar no monte também. Mas vocês que vão para o monte fazer uma adoração, vocês que procuram esse tipo de conexão desinstitucionalizada, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não sabem o que vocês estão adorando. Vocês não sabem a que vocês estão se conectando. Porque um dia você lê o livrinho do hinduísmo e fala assim: é Nirvana. No outro dia você abre o Alcorão, você fala: é Alá. No outro dia você abre o livrinho budista e você fala assim: é a terceira dimensão. Vocês não sabem o que vocês estão adorando. Agora, as profecias diziam que a salvação vem dos judeus. Eles sabem que existe uma estrutura profética que foi passada de geração em geração, apontando a um Messias específico que viria e nós, através dele, teríamos uma conexão com Deus. Eles sabem o que eles estão fazendo. Através da igreja, você tem um propósito que se reúne em direção a um objetivo específico, que é apresentar as nossas vidas como oferta ao Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas, personificado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas Jesus aí chama a atenção e fala assim: olha, uns não sabem o que estão adorando,
e outros estão adorando da forma verdadeira. Só que tem um problema com a forma verdadeira, que Jesus não explica aqui, mas ele vem em todo o seu evangelho falando a respeito disso. Tem muita gente que, por se considerar a religião certa, faz tudo errado. Tem muita gente que, porque considera que esse é o caminho, a verdade e a vida, transforma o caminho, a verdade e a vida num erro. Transforma num teatro. Transforma numa manifestação vazia. Eu lembrava com os irmãos na Santa Ceia ontem, e se você não veio ontem, te convido para vir no sábado do mês que vem, vai ser no terceiro sábado do mês, no mês que vem. Falava para os irmãos ontem que durante a época de Macabeus, quando, naquele livro que tem na Bíblia Católica, naquela revolução dos Macabeus, os irmãos Macabeus tiraram os utensílios da casa de Deus e esconderam, para que aqueles que estavam vindo contra Jerusalém não tomassem, não levassem embora e não roubassem. Só que sabe um detalhe? A arca e os utensílios nunca mais voltaram para o templo. Então, durante a época que o Senhor Jesus Cristo andava na terra, no dia do Yom Kippur, que era o dia da aspersão do sangue lá no lugar santíssimo, você lembra que o sacerdote entrava com sangue? Lembra da escola dominical? O sacerdote entrava com sangue e aspergia no lugar santíssimo e colocava nas pontas da arca do concerto, e ali Deus nos era propício. Lembra da escola dominical? Como é que acontecia lá no deserto? Na época que o Senhor Jesus Cristo andava sobre a terra, acontecia o sacrifício lá fora. Eles entravam dentro do templo, mas na hora de aspergir o sangue em cima da arca, não tinha arca. A arca tinha sido levada embora e nunca mais tinha voltado. Era só de fachada. Era só conversa fiada. Era como se o pastor chegasse na frente da igreja e falasse todas aquelas palavras bonitas e dissesse o rito da maneira como tem que ser, mas a vida estava vazia. O coração estava sem Deus. A reunião era sem propósito, era só conversa fiada. Jesus começa então a falar para a mulher: olha, mulher, é o seguinte, mas a hora vem. Está chegando um tempo aí. Tem uma mudança acontecendo. Tem um horário chegando, tem um tempo se aproximando. Há uma determinação celeste sobre alguma coisa, e essa hora está chegando. Em que aqueles que adoram, eles vão adorar em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o Pai está farto dessa bagunça, Ele está procurando quem assim os adore. Ele está atrás dessa gente. Ele está atrás dessa gente que junta a verdade com o coração. Que junta o coração com a verdade. Ele está buscando exatamente isso. E olha que interessante. Quando você volta uns anos atrás, mais ou menos uns 600 anos atrás, mais do que isso, acho que por volta de quase 900, 1.100 anos atrás, aparece uma figura emblemática para o povo judeu, um tal de Davi. Lembra dele? E o Davi era um rei diferente, era um rei com a cabeça não no trono. A cabeça do Davi estava no tabernáculo, estava no templo. A cabeça do Davi estava na presença de Deus. Eu estava falando ontem para os irmãos, o Salmo de número 23, muitos acreditam que é o Salmo que Davi tem no seu coração, que é o Salmo que manifesta o dia que ele foi consagrado ao reinado. Não o dia que ele assumiu o trono, mas o dia que ele foi consagrado. Porque ele começa falando do pasto e termina falando da mesa. E ali quando ele fala assim, olha, preparas uma mesa para mim na frente da presença dos meus inimigos. E é muito claro de perceber o que ele está querendo dizer. Davi está falando que no dia que ele foi consagrado, os irmãos dele, morrendo de fome, estavam olhando com raiva para ele. Rapaz, estamos até agora esperando, esse menino não volta. E o que esse velho Samuel tem a ver com esse menino que nem filho direito do nosso pai é? O fato é, poxa, eu estou com um time bom para pregar hoje. O fato é, né? Com cuidado, tá, irmãos? O fato é que o Davi, nessa época, nesse tempo do seu ministério, ele entende uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, olha, por causa disso, por causa que o óleo da minha cabeça foi derramado, agora, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na presença do Senhor por longos anos. Ou seja, Davi tinha acabado de ser consagrado rei,
E ele estava pensando na adoração que ele ia poder fazer a Deus. É como se ele falasse assim, olha, agora que eu vou trocar de emprego, vai sobrar mais horário para o culto. Agora que eu vou trocar de trabalho, vai sobrar mais tempo para mim oferecer comunhão com Deus. Davi acabou de ficar milionário, que o coração dele está meditando assim, que legal, eu vou poder agora ficar na presença de Deus e adorar Ele mais. Agora eu não vou precisar de ficar tão preocupado com as ovelhas no pasto, eu vou sair do pasto, eu vou poder estar pertinho agora lá do tabernáculo, porque o passo do palácio é na mesma praça onde está o tabernáculo. Oh, que legal, que beleza. O que ele estava pensando no dia da sua consagração, como rei, é como é que eu vou poder servir a Deus melhor hoje. Davi era diferenciado. O primeiro ato de Davi como rei, o primeiro ato, depois que ele chega e agora coloca Jerusalém como capital, ele fala o seguinte, olha, há muito tempo a Arca do Senhor está esquecida. A Arca do Senhor estava lá na casa de Aimeleque, lembra disso? Abimeleque, acho que é, né? Ele falou, está há muito tempo a Arca do Senhor esquecida e ninguém foi buscar, eu vou lá buscar a Arca. Aí ele vai lá buscar a Arca, coloca a Arca em cima de um carro de boi, você conhece a história, vai passar lá um rio, a hora que dá uma mexida, a arca cai em cima, o Zá põe a mão, é fulminado na hora. Os historiadores falam que aquilo acaba com o coração de Davi. Por quê? Porque nem mais carregar a arca eles sabiam. O elemento da adoração estava ali, mas olha, já ninguém mais sabia como é que fazia as coisas. Saul fez o favor de uma vez só matar todos os sacerdotes de Israel, lembra? Porque deram lugar e abrigo para Davi e só sobrou Abiatar. Agora tinha aparecido mais alguma família, tinha Natã, mas quando Davi foi buscar a arca, ninguém foi junto. Aí 1 Crônicas capítulo 3 vai falar que Davi junta os sacerdotes e fala assim, ó pessoal, é o seguinte, nós precisamos fazer esse negócio direito. Eu fui lá buscar a arca, ó, morreu o rapaz aí, vocês vão me ajudar da próxima vez. Como é que carrega a arca? Me explica como é que faz. Aí os sacerdotes foram ensinar Davi e falaram assim, Davi, é um negócio, ministério não é de qualquer jeito. Ministério não se carrega em carro de boi, ministério se carrega no ombro. Serviço na casa de Deus a gente não terceiriza. Serviço na casa de Deus a gente faz cada um colocando no seu ombro a responsabilidade de servir ao Senhor. Não é de qualquer jeito. E aí faz o seguinte, eles trazem a arca, é maravilhoso, é lindo. Dessa trazida da arca, Davi escreve 2 salmos. O primeiro, Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e todos que nele habitam. Quem habitará no lugar do Senhor e quem morará no seu santo templo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade. No final ele termina falando do Rei da Glória, como eu disse para você agora há pouco, e esse hino é um hino da peregrinação, conforme eles vão andando na procissão até chegar em Jerusalém, eles vão cantando esse hino, da casa de Obed-edom até chegar em Jerusalém. E Davi, a partir do Salmo 24, tem uma ideia maravilhosa. Ele fala assim, quer saber? Eu vou mexer no culto. Eu vou fazer um negócio diferente para o culto. Porque até então o culto a Deus não tinha música, não tinha hino. Eles faziam todo o ritual falado, o máximo que tinha era um toque de uma trombeta, pá, acabou. E não tinha hino, ninguém cantava, ninguém falava, ninguém mostrava nada diferente. Davi falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os hinos agora. E começa a compor hinos para fazer parte do ritual de serviço a Deus. E o primeiro hino que Davi faz é o Salmo de número 15 com esse propósito. Agora abra aí comigo o Salmo de número 15, por gentileza. Salmo de número 15. Davi escreve esse salmo com um propósito muito claro. O propósito do salmo de número 15 era fazer uma espécie de abertura dos trabalhos. Todas as vezes que chegava a troca dos turnos dos sacerdotes, o porteiro que estava na frente do tabernáculo, naquela época que Davi monta uma tenda do lado de fora de Jerusalém, e enquanto o templo não fica pronto, todos os trabalhos eram feitos naquela tenda, do lado de fora da cidade, até que o templo ficasse pronto. E aí ele escreve o Salmo de número 15. Para que serve o Salmo de número 15? Quando os levitas chegavam de manhã para tomar parte do seu trabalho, no seu turno, o porteiro fazia a seguinte pergunta para eles, e era o seguinte, Senhor,
Quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no seu santo monte? Será que você consegue perceber a semelhança? Todos os dias, na troca do turno, a pergunta do porteiro era a mesma da mulher samaritana. Escuta, no templo e no monte, onde é que é? Como é que é? Quem é? No templo e no monte. Como é que faz? No templo e no monte, quem é que pode entrar lá? A pergunta da mulher samaritana ia para o aonde, mas Jesus pega a pergunta do aonde e mostra a pergunta do quem. Porque quem é mais importante do que aonde? Como é mais importante do que aonde? Mas quem e como vai determinar o aonde? Ele faz a pergunta, escuta, quem é que pode habitar no tabernáculo do Senhor? E quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Anda em sinceridade e pratica a justiça. Espírito. A sinceridade da alma. A justiça das atitudes. Ponto e vírgula. E fala verazmente segundo o seu coração. A verdade. O Espírito e a verdade está conectado exatamente da maneira como se faz o culto. Agora, o mais importante de tudo isso é que Jesus pega a pergunta da mulher. Ele fala assim, olha, tem um salmo, é como se ele dissesse, olha, tem um salmo que Davi escreveu sobre a troca de turnos. Ele começa a falar assim, olha, chegou a hora da troca. A hora vem e agora é. Chegou a hora da troca. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Como homem de Deus nesse lugar. Chegou a hora de uma novidade de vida para a sua vida. Chegou a hora de trocar o turno que você está vivendo. Chegou a hora de mudar a etapa da vida que você está parado há muito tempo nela. Chegou a hora de uma renovação. O porteiro hoje do céu, que é o Espírito Santo de Deus, que esquadrinha os corações, diga, olha, chegou o dia, eu estou observando o seu coração e vamos lá. Será que você tem condição de entrar aqui? Será que você tem condição de renovar a sua vida para se apresentar de novo? Será que você tem condição de chegar para essa novidade de vida que eu estou apresentando para você a partir de hoje? Chegou a troca de turno. E fica difícil. Porque os levitas tinham uma vida completamente separada para isso aqui. Era uma vida completamente aquém. E a questão do levita no Salmo de número 15 não é simplesmente o ritual. Olha, você tocou em morto. Olha, você mexeu com alguma coisa que não podia. Olha, você andou de maneira... Como é que está as vestes sua? Está limpa? O que o Salmo está perguntando não é a atitude exterior. Ele não está simplesmente olhando e falando assim, escuta, você veio de terno e gravata? Escuta, você está de saia? Olha, escuta, como é que você viveu a sua semana? Você falou igrejês essa semana? Você cumpriu todas as etapas do currículo doutrinário do Ministério do Belém que a gente ensinou durante a semana? Será que você fez todo o processo que lhe é obrigado a fazer? Será que você agiu da maneira como diz a cartilha daquilo que a gente tenta viver como em unidade? Você cumpriu todos os rituais? A pergunta não é essa. O que Davi começa a escrever no Salmo é o seguinte, como é que está seu coração? Como é que está esquadrinhando? Como é que a sua vida está diante de Deus? Olha as perguntas que ele faz. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas a honra aos que temem ao Senhor. Aquele que não empresta dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Todas as figuras apresentadas por Davi no Salmo de número 15 são de cunho introspectivo. E quem passa nisso aqui? Seja sincero com Deus. Quem passa aqui? Quem tem condição de falar assim, Senhor, nunca tive um pensamento errado. Nunca tive um pensamento ruim, Jesus. Nunca falei aquilo que era incorreto. Quem passa? Eu não passo. Eu não tenho condições de responder a pergunta que Davi deixa aqui para o levita e falar assim, Senhor, estou sem mancha nenhuma para passar aqui. Estou completo. Mas aí como é que faz? Como é que faz? Deixa eu transferir você de volta para Jesus. Jesus está lá no capítulo 4 falando com uma mulher que estava toda torta na vida. Com a vida toda quebrada. E ele olha para aquela mulher e fala assim, chegou a troca de turno.
E como alguém que olha para uma novidade de vida, falou assim, é o seguinte, para a gente começar, eu estou sem sacerdote para a nossa nova etapa. Então é o seguinte, se você quiser hoje eu te renovo para você começar uma nova vida. Se você quiser hoje, dessa nova etapa que nós vamos fazer, eu renovo você, eu cuido da sua vida, eu transformo a sua vida e uso você mesmo. Como é que você fala isso, pastor? O que aconteceu com a mulher samaritana? A mulher samaritana começa a falar assim, eu não tenho marido e como é que eu vou fazer então? Ele fala assim, é o seguinte, vai buscar o seu marido e aí a gente conversa e ela pega e sai. Não é isso que acontece? E como ela sai, o que acontece quando ela chega na cidade? Ela fala assim, vem e vê, um homem que disse tudo ao meu respeito, não és porventura o Messias? Como um sacerdote que chega diante do povo e fala assim, olha, eu encontrei o lugar onde nós podemos encontrar de novo a renovação da nossa vida. Vem comigo, deixa eu mostrar ele para você. A mulher samaritana, ela entendeu que o Espírito em verdade começava numa vida através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que faz diferença. É por isso que é uma novidade de vida diferente de tudo aquilo que você já viveu na sua vida. É por isso que essa mudança de turno pode trazer uma realidade verdadeira e fiel, para que você viva como nunca antes você viveu. Eu sei que às vezes a gente fica perguntando, Senhor, é esse o lugar? Senhor, é essa a maneira? Mas Jesus hoje pondera, falou assim, olha, nem o lugar nem a maneira, através de mim, no lugar onde eu te colocar e da maneira que eu lhe pedi. Jesus olhando para os seus discípulos e falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que ele estava dizendo é o seguinte, daqui para frente, não adianta você ficar com os seus rituais vazios. Quer fazer o seu ritual? Faça ele cheio. Quer vir agora servir ao Senhor? Essas portas estão abertas para receber a adoração do povo de Deus, mas venha cheio, não venha vazio. Venha cheio da minha graça, venha cheio do meu perdão, venha cheio da novidade, porque é um novo tempo que nós temos vivido. Olha, o mundo nunca precisou tanto dessa palavra de novidade de tempo, de como tem precisado hoje. O mundo nunca precisou tanto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, genuíno, como precisa hoje. As pessoas nunca tiveram tão necessitadas, tão quebradas, tão longe, como estão hoje. E se você quer fazer parte disso, talvez você se considere da mulher samaritana pior, talvez. Mas é você mesmo que Jesus quer. Porque através de você vem uma novidade muito grande de vida, aqueles que vão se aproximar, aqueles que vão chegar de novo, aqueles que estavam longe, mas agora vão estar perto, aqueles que estavam esquecidos, mas agora vão ser lembrados por Deus, aqueles que estavam abandonados, mas vão se sentir abraçados por Deus através de você. É uma novidade de tempo, olha, a hora vem e é agora a hora, chegou a hora da mudança do turno. Deu 6 horas da tarde no relógio de Deus e abriu-se um novo dia de adoração e o sacerdote da vez é você. O sacerdote da vez é você. Você fala, eu não posso ser, é você mesmo. O sacerdote da vez é você. Não espere agora vir aquele pastor que fala, amantíssimo Deus e eterno Pai. Não, é você. Chegando lá na cidade, fala assim, vem e vê o homem que disse tudo ao meu respeito. Vem aqui ver a pessoa que mudou a minha vida. Deixa eu te contar a respeito do que ele fez comigo. Deixa eu falar para você, senta aqui, deixa eu contar para você. Deixa eu contar para você que eu era um pescador na beira da água, um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, vem após mim que eu vou fazer você pescador de homem. Tudo mudou. Olha, deixa eu contar para você que eu estava sentado lá coletando impostos, ele chegou para mim e falou assim, vem e me segue. Eu larguei tudo e fui. Olha, deixa eu falar para você que eu era uma mulher endemoniada, que tinha 7 demônios. Ele expulsou os demônios que estavam em mim e tudo na minha vida mudou. Deixa eu contar para você que eu era lá do interior de São Paulo, e um dia eu botei fogo atrás de um campo, atrás da minha escola, e pegou fogo naquele matagal. Você já me ouviu falando dessa história? E eu voltei naquele matagal queimado que os bombeiros demoraram 2 dias para apagar. E uma das vizinhas sabia que era eu que tinha colocado fogo. Olhou assim, você é mais um pivete que não vai dar nada na vida.
E há 2 anos atrás, um pastor me segurou pelo braço e falou assim: Will, Deus te viu o dia que aquela mulher te disse que você era mais um pivete que ia andar na vida. Deus te viu aquele dia, não foi o dia que você estava com o microfone na mão, não. Deus te viu naquele dia que profetizaram contra você. Deus te viu naquele dia que te feriram. Deus te viu naquele dia que te decepcionaram. Deus te viu naquele dia que você tinha esfriado. E naquele dia ele falou assim: chegou a sua hora. Você vai ser sacerdote meu daqui para frente. Eu vou mudar a sua vida. E daí para frente vai valer a pena andar direito para que você testemunhe a respeito de mim para a glória do meu nome. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, é muito bom fazer teologia. É muito bom conhecer Bíblia. Olha, é muito legal toda a estrutura que nós temos. E nós vamos continuar tendo ela. Não estou aqui prometendo mudança de nada nesse sentido. O que eu estou falando para você aqui não vale nada se você junto com isso não apresentar seu coração. O que eu estou dizendo para você aqui não vale nada se junto com isso você não trouxer a sua sinceridade diante de Deus. E falar assim: Senhor, eu estou aqui, não estou aqui por causa do cargo, eu não estou aqui para mostrar nada para ninguém, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe até aqui. O Salmo de número 94 fala assim: se o Senhor não tivera sido ao meu auxílio, há muito a minha alma teria perecido no lugar da angústia. Quando eu disse o meu pé vacila, olha só, eu não disse que foi o Senhor que me fez tropeçar, eu falei o meu pé vacila, eu estou escorregando. A sua mão, Senhor, me sustentou. E quando se multiplicou dentro de mim os meus cuidados, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou, o que vai parar? Foi as suas consolações. Foi o Senhor mostrando o futuro de glória que o Senhor tinha para mim, que reanimaram a minha alma. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Clarinha, me ajuda, filha, fazendo um favor? Eu gosto sempre de, em alguma mensagem, cada 10 vezes que eu prego, 15 eu falo de José. José, no capítulo de número 50, ele fala assim: olha, o Senhor certamente vos visitará. José termina uma vida de glória, não é verdade? Você quer uma história mais bonita daqui de José? Olha, o pessoal da Globo é muito ruim, aqueles escritores da Globo, eles escrevem nada. História de José. Rapaz, foi vendido pelos irmãos, depois recupera os próprios irmãos, perdoa os irmãos. No finalzinho da vida ele fala assim: olha, o Senhor certamente vos visitará. Poxa, José, já aconteceu tudo isso, ainda você está pensando que alguma coisa maior vai acontecer lá na frente? Vai. Deus não faz coisa pequena, Ele vai continuar fazendo coisa maior. Se Ele fez isso aqui grande na nossa vida até hoje, isso aqui agora é a base para o próximo. O Senhor certamente vos visitará. Quando Ele fizer isso, leva os meus ossos daqui. Êxodo, capítulo de número 13, se eu não me engano, fala que saiu Moisés liderando o povo com os ossos de José debaixo do braço. Josué, capítulo 24 ou 25, naquele pedaço lá, fala que na região de Siquém, na herdade que Jacó havia comprado para os seus filhos, Josué enterrou os ossos de José. Sabe o que é Siquém? É Sicar, a região de Samaria. Aí aparece lá no texto: e era necessário passar em Samaria, onde estavam os ossos de José. Deus visitou a José no Egito e visitou José também em Canaã. Deus continua visitando a sua promessa. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus continua marcando a hora e visitando a sua promessa. Você muda de país e Deus continua te visitando. Você muda de lugar e Deus continua te acompanhando. Você foge para outro lugar e lá Jesus te encontra. Jogaram Jonas na água. E aí lá no fundo da barriga do peixe fala assim: desde o inferno eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Então não ache, não pense que esse tempo de novidade não é para você. Que esse tempo de nova história não é para você, é para você mesmo. Eu já falei isso para os irmãos, você já me ouviu. Eu não encomendo mensagem para ninguém. Eu prego aquilo que Deus me dá e foi isso que Deus me deu.
Se Deus falou com você hoje, você quer um tempo de novidade com Deus, você quer renovar a sua fé com o Senhor, você quer se reencontrar para um tempo novo de serviço, de vitória e de renovação de pacto com Deus, a chamada é para você. Eu quero te chamar aqui na frente. Se você é aquela pessoa que Deus tocou no coração, não espere outra coisa, outro tempo. Essa é a hora, esse é o dia. Esse é o seu momento diante de Deus. Eu quero chamar você à frente. O segundo convite que eu quero fazer é para você que quer receber Jesus de uma vez por todas na sua vida. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu posso receber Jesus no lugar onde eu estou? Pode. Você pode receber Jesus no lugar onde você está. Mas você pode vir aqui também hoje e fazer uma aliança pública com Jesus. Você pode vir aqui hoje e fazer uma aliança pública com Ele. E falar assim, ó, para todo mundo aqui, ó, hoje eu estou fazendo uma aliança pública com Jesus. Daqui para frente, essa é a base do que Ele fez para mim. Eu só quero mais. E por último, e último convite que eu quero fazer para você, antes de nós cantarmos um hino, renova-me. Antes de nós cantarmos um hino, é para você que ministério para você parece uma coisa muito complexa, muito longe. Talvez você não se considere nem muito crente. Mas deixa eu falar para você. Jesus te chamou para o ministério e você sabe disso. Você tem certeza disso. Você só não sabe como, mas você sabe que Jesus te chamou para o ministério. Você não sabe nem como é que faz para você receber uma credencial de pastor. Como é que faz para mim receber uma credencial de pastor? Não sei como é que funciona. Mas Jesus te chamou para ser um pastor, para ser um obreiro. E hoje é o seu dia de se entregar a essa obra que Deus tem começado através da sua vida hoje, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, eu vou cantar 30 segundos. E eu quero que você venha à frente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova mais uma vez de coração agora. Renova-me, Senhor Jesus. Se entrega. Já não quero ser igual. Se for para chorar, chora. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ah, Jesus, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que nós estamos diante de ti, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que eu ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Jesus. Ah, Senhor, hoje é um tempo de renovo e de novidade, Senhor. Hoje é um tempo, Senhor, Pai, de recomeço para muitos de nós, ó Senhor. Hoje é um dia, Senhor, Pai, de nova vida, Senhor, Pai, de alegria, Senhor. Hoje é o dia que mais uma vez nós nos encontramos com aquele que viu tudo a respeito de nós, ó Senhor.
Não há nada na nossa vida que está escondido, Senhor Pai, que está apagado, Senhor, diante do Senhor. Os seus olhos como chama de fogo penetram, Senhor, enxergam, Senhor. Eles mudam, Senhor, eles mexem no âmago do nosso coração. A palavra, Senhor Pai, entra, Senhor, ela nos faz lembrar, Senhor Pai, dos dias, ó Senhor Pai, o dia da vergonha, Senhor Pai, do dia do desespero, Senhor. E ela nos faz lembrar que ali a sua mão que nos susteve, Senhor. Que foi ali, Senhor Pai, que a tua mão esteve sobre nós, ó Senhor Pai, nos manteve de pé. Que se o Senhor não tivesse sido ao nosso lado, a gente estaria, Senhor, jamais entregue na angústia da nossa alma. Então nessa noite, Senhor Pai, renova o nosso coração em Ti, Senhor. Senhor Pai, nessa noite, Senhor Pai, renova as nossas expectativas de esperar do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta, Senhor Pai, que hoje, Senhor, datas estão sendo marcadas, ó Senhor, nos calendários, ó Senhor. E o Senhor hoje, Senhor Pai, está marcando a vida de alguns dos meus irmãos, ó Senhor, como esse é o dia que eu te chamei para o ministério, esse é o dia que eu renovei a sua fé, esse é o dia que eu fiz essa novidade, esse é o dia que as coisas nunca mais foram iguais, ó Senhor. Cumpre a tua vontade em nós, ó Senhor Pai, não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia. Meus amados irmãos, os nossos trabalhos essa semana continuam como de costume.